Olá pessoal, professor Wilson de volta agora com a nossa aula de paralelismo, questões que aparecem com frequência, então cuidado, importante, é um assunto realmente até bem interessante. E o que é mais interessante é essa relação de estilo aqui, certo? A questão pode envolver a relação de paralelismo, mas há também a possibilidade disso não aparecer na tua redação, mas tu teres a possibilidade de identificar erros na construção do teu texto nas redações, certo? Então isso é um detalhe bem importante na produção de texto também, tá? Então vamos lá, paralelismo, dá uma olhadinha nesse nome aqui, o que te lembra? Paralelismo, relações paralelas. Então, como isso acontece? Dá uma olhada aqui. Primeiro eu vou mostrar para vocês a relação de estilo, para depois a gente falar sobre essa questão do nome, do paralelismo e tudo mais, tá? Muito bem, queridos, deem uma olhada aqui. Recurso que compõe um estilo textual, certo? Ah, mas daí na minha redação também posso ter estilo. Não, criatura, daí... Não, só um pouquinho. Vai fazer um texto que é uma dissertação, texto formal, não tem estilo aí não. Aqui é literatura, o que eu vou te mostrar dentro da literatura tem uma intenção, tem um objetivo. Olha só, Marcela amou-me durante 15 meses e 11 contos de réis, nada menos. Bom, olha só o que ele relacionou, amou-me durante um tempo e depois colocou um valor em dinheiro. Estamos falando de Machado de Assis aqui, né? Não é qualquer um. Então, qual é a relação? Por que ele criou essa relação semântica absurda, né? Porque amar por um tempo e por 11 contos de réis não tem sentido. Não tem sentido se pensarmos isso simplesmente dessa forma. Mas dentro de um contexto em que há uma personagem que se mostra interesseira, é o que ele quis mostrar aqui. Enquanto duraram os 11 contos de réis, e os 15 meses aqui a coisa aconteceu. Provavelmente os 11 contos de réis foram gastos nos 15 meses. Perceberam? Há uma leitura a ser realizada aqui. Claro, houve a intenção, por isso tem a ver com o estilo, certo? Claro que se a questão avalia a construção inadequada sem estilo, né? É diferente, aqui há um objetivo, há uma intenção. Muito bem, esse paralelismo, essa ideia de estar paralelo, estruturas paralelas, tem a ver com a relação de morfologia, então aspectos morfológicos, sintáticos e semânticos. Então, na morfologia, a questão do mesmo nível morfológico, substantivo, adjetivo, tá? Sintático na estruturação sintática, na organização dessas orações, destes termos, e no nível semântico, um aspecto do significado, da relação significado, semântica, né? Então vamos ver como cada uma delas se comporta para a gente poder entender como isso acontece. Depois eu vou colocar algumas frases, a gente vai ver o que é necessário, porque aqui fica muito abstrato, o cara fica pensando, tá, mas e daí? Como é que isso funciona na prática? Então vou mostrar depois na prática para vocês. Muito bem. Nesse aspecto morfológico, nesse nível morfológico, os termos pertencem, então eles devem pertencer à mesma classe gramatical. Morfologia, substantivos, vamos ver como é que isso funciona. Obedecer às leis de trânsito é necessário, importante e traz benefícios. Vejam que a gente estava usando adjetivo, então é necessário, é importante, não precisa colocar o verbo, mas retoma ali, né? É necessário, importante e traz benefícios? Não. E, é importante e benéfico. Outro adjetivo. Adjetivo, mesma classe. Adjetivo, e aqui trouxe um verbo substantivo. Não pode. Aqui eu tenho que ter um adjetivo. A segurança do motorista. Ficou claro isso? Perceberam a estrutura? Um outro detalhe importante é perceber que o E é um termo que realmente relaciona
o paralelismo, ele torna essa relação paralela. Muitas vezes a gente tem que tirar o E, dependendo da situação, e estruturar de uma outra forma. Então eu tenho que saber visualizar, para isso eu tenho que treinar, para identificar essas falhas, tá bom? Nesse aspecto sintático, deve haver correspondência entre as estruturas sintáticas, tá? Então o que significa isso? Dá uma olhada aqui. Na estrutura oração reduzida, oração desenvolvida, como é que funciona isso? Quando o ditador morreu, uma adverbial temporal, anteposta, seu porta-voz conseguiu transformar-se no comandante das forças de defesa e que era o homem forte do país. Notaste alguma coisa meio estranha aqui? O que tu observaste aí? Não ouvi? Essa coisa do final. Vejam, conseguiu transformar-se e que era... Ficou totalmente sem sentido isso. Novamente o E, articulando essa relação paralela. Só que aqui não houve esse paralelismo, né? Entrou aqui, conseguiu transformar-se, a locução verbal, e aqui depois entrou uma outra oração, com a conjunção, e trouxe uma estrutura que não combinou com a estrutura que havia sendo, que estava sendo utilizada nesse trecho. Então como é que se conserta isso? Simples. O porta-voz conseguiu transformar-se no comandante e ser o auxiliar mais o principal, o auxiliar mais o principal. Posso utilizar. Então ele conseguiu transformar-se e ser o homem forte do país. Então mexeu na estrutura sintática, na forma como essas orações se articularam aqui dentro deste período, certo? Show de bola, né? Dá pra gente perceber isso. Depois com os outros exemplos vai ficar mais claro para vocês, tá? E com relação ao aspecto semântico, olha que interessante. Bom, não se esqueçam de que tudo isso tem a ver com o estilo, certo? Então, dependendo da estrutura, pode haver uma necessidade de criar, tá? Uma situação meio... O cara olha assim, mas é incoerente. Não, dentro do contexto e o objetivo, a coerência, tá? Então vamos dizer, deve haver correspondência de sentido, já que é semântico, entre os termos, ou seja, os termos devem pertencer ao mesmo campo semântico. Ela deseja um doce, ele deseja um doce, mas ela quer um livro. Então, doce e livro não pertencem ao mesmo campo semântico. Então aqui a gente imaginaria que ele deseja um doce, mas ela quer um salgado. Sei, poderia ser, mas se é algo de comer, que se mantenha essa relação. Mas como eu falei, questão de estilo, né? Muitas vezes se pode fazer isso intencionalmente, tá? Essa seria a relação, um problema de falta de paralelismo semântico por não pertencerem ao mesmo campo semântico. Certo, queridos? Então, essa é a nossa primeira aula para a gente apresentar esse carinha para vocês, o que é esse tal de paralelismo, como ele se divide. Na próxima aula, então, eu vou trazer alguns elementos que normalmente estruturam esse paralelismo e são necessários. Se eu não utilizá-los, eu vou causar problemas. E aí, as frases, para a gente ver como essas transformações modificam e dão mais clareza, objetividade e mais beleza à estrutura. Certo, queridos? Não se esqueçam de colocar o gostei se gostaram, importante para nós. Compartilhem o nosso material, se inscrevam nos nossos canais, cada professor tem seu próprio canal, a inscrição é para cada um dos canais. Queridos, um abraço.